Boa noite a todos. Eu sou Volney Martins, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, nesse biênio 2020-2021, e dando continuidade ao nosso programa de educação médica continuada, todas as segundas-feiras, aqui pela webinar, às 19 horas, teremos hoje a continuidade do programa do Departamento de Ergometria e Reabilitação, DERCAD, um departamento muito ativo na nossa sociedade, hoje trazendo o tema do teste ergométrico durante a pandemia da Covid. E um convidado muito especial, querido da Socerge, que tem uma história, uma trajetória aqui na nossa sociedade. Nós vamos convidá-lo aqui para ser moderador, que é o Dr. Salvador Manuel Serra. Ele é mestre em cardiologia pela UFA, ele é doutor em cardiologia pela UFRJ, e ele é o coordenador do Centro de Cardiologia do Exercício do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro e ECAC. Boa noite a todos. Antes de passar a palavra para o Dr. Salvador, lembrar aqui do nosso congresso que está se aproximando, inscrevam-se, divulguem, por favor, e do nosso programa de educação médica todas as segundas-feiras. Dr. Salvador, muito obrigado pela aceitação aí do convite, lhe passo aí a palavra. Uma boa noite a todos. Excelente webinar, com absoluta certeza, e com participação ativa aí pelo nosso chat. Salvador, por favor. Muito obrigado, presidente. Uma satisfação muito grande participar desse evento da Socerge. Agradeço à Socerge por convidar a mim e aos colegas altamente experientes. Agradeço ao presidente por poder propiciar esse tipo de reunião para todos nós. Agradeço também ao DERCAD, né, que é o nosso departamento de ergometria, e ao presidente Pablo Marino por estar participando e incentivando esse tipo de atividades. Ao mesmo tempo que agradeço aos colegas que irão participar dessa reunião, né, também altamente experientes, e aos colegas que vão assistir ativamente esse evento, vamos dizer assim, que irá acontecer a partir de agora. Antes de mais nada, qualquer pergunta que os colegas quiserem fazer, eu solicito que façam no QIA. Perguntas no QIA. Se for para desejar boa noite a nós, da mesma forma que eu desejo para todos os participantes, aí coloca no chat. Mas perguntas, centralizem, por favor, no CIA. CIA não, no QIA. Ok? Irão participar desta mesa os colegas que eu vou citar agora, colegas de alto nível, de grande experiência, e que certamente irão contribuir muito com o conhecimento do tema que nós vamos debater, vamos apresentar. Doutora Mariana Caraza, que é especialista em cardiologia pela SBC e mestre em ciências cardiovasculares pelo INC. Dr. Marco Aurélio Gomes, coordenador da reabilitação cardíaca e ergometria do Hospital Procardíaco e cardiologista ergometrista do Hospital Federal do Servidor do Estado. Dr. Breno Gestal, que é especialista em cardiologia e área de atuação em ergometria, cardiologista e ergometrista do Centro de Diagnose e Tratamento da Mútua dos Magistrados, do Rio de Janeiro, médico do Centro de Cardiologia do Exercício do IECAC e diretor administrativo do DERCAD. Então, nós temos colegas que irão acrescentar muito a todos nós em termos de conhecimento e experiência. Nós temos perguntas que foram pré-estabelecidas e essas perguntas eu irei passar para os colegas, para os participantes, e a minha ideia é que uma ou duas perguntas sejam feitas para um dos palestrantes e os demais palestrantes irão fazer uma avaliação, um acréscimo, enfim, informações adicionais em relação à pergunta que foi feita e à resposta que foi efetuada pelo palestrante. A primeira pergunta não será a primeira que está aqui, não. A primeira pergunta que está aqui é recomendável neste momento, vou deixar isso mais para frente, né? A primeira pergunta vai ser a segunda que está aqui. E eu pergunto para a doutora Mariana Caraza. Lógico, evidente, tem que ser primeiro as meninas, né? Então, quais os riscos do teste ergométrico e do teste cardiopulmonar de exercício? Quais os pacientes que podem e os que não podem fazer o teste ergométrico? Doutora Mariana, por favor. Boa noite a todos. Já fui apresentada
pelo doutor Salvador, então não tem nada mais a acrescentar. Eu acredito que a pergunta seja, na verdade, quais os riscos em relação à pandemia, né? Em relação à contaminação e transmissão do Covid, né? Bom, a gente sabe que a gente está saindo dessa questão, estamos tentando sair dessa questão da pandemia, né? Então, como a gente sabe, o risco ele é cada vez menor quando a gente está em casa, somente convivendo com as pessoas do nosso círculo, se tornando cada vez maior conforme a gente vai retornando ao que a gente chamava de normal, né? Vamos dizer assim. Então, a partir do momento que você vai colocar um paciente ele vai ter que sair de casa, ele vai ter que usar algum tipo de transporte, ele vai à clínica, ele vai ter contato com outros pacientes, recepcionistas, com o médico que está fazendo o exame. Então, a gente tem um risco da contaminação, né, de contrair o Covid em todo esse processo. Não somente no exame, ao estar em pé, né, na esteira ou no cicloergômetro, tendo contato com o médico. A gente tem que pensar em tudo aquilo que leva o paciente até chegar aquele momento X do exame e o retorno para casa também, né? Então, assim, existe um risco não relacionado ao exame, que é o risco de ir de casa, que vai ser o mesmo risco de ir a qualquer outro ambiente, e o risco do exame em si, né? Então, a gente não tem muito como mensurar isso de forma de probabilidades, né? Mas eu acredito que o risco da realização do exame ele pode ser um pouco mais controlado a partir do momento que o ambiente um pouco mais cuidado, né? Então, os riscos são aqueles relacionados com um profissional que pode estar com EPI, que vai ter ali toda a sua rotina de higiene, de higienização do ambiente, das mãos e dos profissionais envolvidos, da manutenção do ambiente onde esse exame vai ser feito. Mas são riscos somente ele sair de casa que a gente vai ter. Então, assim, é um risco que a gente tem que pesar se realmente é necessário. E a gente entra naquele risco-benefício. Eu não sei se é exatamente isso que vocês imaginam que seja a pergunta. E quais os pacientes podem e quais os que não podem fazer? Bom, é muito difícil quem pode e quem não pode fazer se a gente não consegue mensurar absolutamente esses riscos, né? Mas certamente eu recomendo, eu espero que se exponha a esse risco quem de fato precisa fazer esse exame e quem tem menos risco de, ao possivelmente contrair Covid, possa ter uma evolução mais desfavorável, né? Assim, eu certamente vou fazer com que, vou optar por indicar esse exame somente a quem seja extremamente necessário, quem vai ter aquele exame como um modificador da conduta médica, né, que vai me trazer uma resposta que é fundamental naquele momento. E se ainda assim aquela resposta puder ser um pouco postergada, né, atrasada, em vista de um paciente idoso, coronariopata, diabético, enfim, que tenha outros fatores de risco, que vai se expor não só ao exame, porque eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, não é somente o exame, é sair de casa, transitar na rua, né? Então, eu acho que em alguns momentos a gente tem que tentar adiar o máximo possível, né? Então, assim, eu acho que a pergunta não é quem pode fazer, é quem deve fazer. Quem deve fazer é o paciente que realmente precisa fazer aquele exame, desde que os riscos sejam maiores que os benefícios do resultado daquele exame no momento, né, que aquilo for feito. Então, eu acho que de linhas gerais do Covid, quem deve, né, quem poderia fazer esse exame, quanto menos fator de risco, quanto risco para uma evolução negativa do Covid, melhor, mais seguro, né, e tomando todas as precauções. Ótimo. Ótimo, doutor Manuel. Doutor Marco Aurélio, algo mais a acrescentar em relação à opinião da doutora Mariana? Não, eu gostei muito do que a Mariana falou, nesse aspecto do realmente quem não é quem pode, realmente quem deve. Eu acho que isso foi perfeito, é altamente pertinente.
né? Até porque a gente tem que avaliar o seguinte, quer dizer, o que aquilo vai agregar para aquele indivíduo nesse momento. Se você for pensar em teste cardiopulmonar, você está falando muitas vezes ou de uma avaliação de um paciente mais grave, muitas vezes, que ainda é uma indicação mais importante ainda para aqueles pacientes que têm um problema cardiovascular mais grave, muitas vezes, já tem uma insuficiência cardíaca, alguma coisa desse tipo, que aí vai ter uma indicação muito forte, um grau de recomendação muito forte. Então, é um paciente que já tem uma gravidade já por si só e você vai expô-lo a um risco maior ainda de contaminação, né? A um risco de todos esses contatos, tudo isso que vão aumentar os choros já relacionados com as próprias comorbidades que ele já apresenta. Né? Ou então você vai pensar também, por exemplo, aquele cara que é atleta, que quer ter uma avaliação melhor de desempenho. Será que agora, nesse momento, a gente tem que se preocupar com desempenho? Eu acho que agora a nossa grande preocupação é a gente manter as pessoas fazendo uma atividade física saudável. Né? Quer dizer, agora a preocupação não é para competição, não é para desempenho, né? Principalmente no grupo das pessoas em geral, né? Apesar do retorno a algumas atividades esportivas, que aí não cabe aqui discutir se é o momento ou não, mas na grande maioria das pessoas que vão fazer o teste cardiopulmonar são aquelas pessoas que querem fazer uma avaliação mais detalhada, mais importante da sua capacidade física, de uma maneira mais objetiva. Né? E aí o que acontece? Nesse momento agora, as pessoas estão podendo fazer treinamentos tão intensos ou estão podendo realizar essas atividades, estão tendo provas de rua, atividades esportivas tão assim, que não sejam aquelas de alta competitividade? Não estão. Então, assim, eu acho que o teste cardiopulmonar, ele não é que ele não possa ser feito, mas eu acho que ele só deve ser feito realmente naquelas pessoas que têm uma necessidade realmente primária de fazer. É aquele paciente que ele é suspeito de já estar numa fase que vai precisar de transplante ou não. Talvez esse cara, nesse momento, vá decidir qual a melhor terapêutica para ele. Então, esse cara talvez seja fundamental que ele faça. Né? Mas será que todo mundo precisa fazer nesse momento? E eu acho que isso vale não só para o teste cardiopulmonar, acho que vale para o teste ergométrico, acho que vale para outros exames. Então, eu concordo com ela, assim, 100% com relação a isso. Acho que a gente tem que ter muito cuidado. A gente sabe que hoje as pessoas, para se deslocarem, elas vão precisar ou de um transporte público, onde você vai ter, mesmo com máscaras, tudo isso, você vai ter sempre a possibilidade de contato, de aglomeração. Né? Mesmo quando você vai de carro, muitas vezes você é obrigado a parar em um lugar onde as pessoas vão manobrar seu carro, então vão ter outras pessoas de contato ali. Então, sim, eu acho que é uma série de coisas que a gente tem que pesar na hora de marcar. Além de tudo, será que a maior parte das clínicas, tudo isso, elas vão estar estruturadas para receber aquele número de pacientes? Porque a gente tem que levar em consideração que, raramente, as pessoas vão para um local para fazer o seu exame que seja só o teste cardiopulmonar. Você não vai ter, geralmente, uma recepção só para teste cardiopulmonar. Geralmente, naquela recepção, você vai ter o cara que vai fazer ecocardiograma, que vai colocar um holter, que vai botar um mapa, que vai fazer um teste ergométrico, que vai fazer outros exames. Né? Às vezes, um eletrocardiograma, está esperando uma consulta. Né? Isso é uma coisa muito comum. Então, você vai misturar um número de pessoas muito grande. Né? Então, assim, e sem contar o próprio exame em si, né? Os riscos inerentes ao exame. A gente sabe que há uma possibilidade maior de difusão de partículas, tudo isso. A gente sabe que tem todos esses cuidados que a gente tem que tomar. Então, não vou me alongar mais, porque tem muita coisa para a gente discutir. Só para dar um... Doutor Breno? Boa noite a todos. A mesma pergunta, na sua opinião agora, por favor. Boa noite a todos. Um prazer participar dessa webinar. Então, eles já falaram bastante a respeito. Eu, assim, acrescentaria o que o Marco Aurélio finalizou, que o risco, além do risco do trajeto, o risco da clínica, durante o teste, o objetivo do exame é o esforço, né, máximo ou muito próximo do máximo. E isso aumenta a hiperventilação e vai aumentar a chance de contaminação caso algum paciente assintomático tenha feito o exame, por conta dessa hiperventilação. E, assim, o teste cardiopulmonar, eu acho que é um assunto ainda muito mais complexo. Ao meu ver, assim, eu não me sinto ainda seguro para fazer o teste cardiopulmonar. Por quê? O teste cardiopulmonar, o teste ergométrico está sendo recomendado ser
está sendo feito de máscara, né, cirúrgica ou máscara de pano, isso a gente vai comentar posteriormente, mas o teste de esforço cardiopulmonar não tem como fazer com máscara. O que é feito com bucal é difícil, não tem como. O que é feito com máscara de silicone, é possível botar máscara. Só que tem alguns trabalhos, como que já pequeno número, que estão sendo feitos durante a pandemia, trabalho alemão, que fizeram um teste cardiopulmonar com máscara e cirúrgica, com máscara N95 e sem máscara, só com a máscara do exame. E demonstraram que, além de cair um pouco o VO2, potência, o que mais foi assim, a reclamação de todos os pacientes foi o incômodo ocasionado. Porque, sim, ali, sim, a máscara vai ser usada perfeito, porque tem a outra máscara que veda. Então, assim, e não sendo feito de máscara, as gotículas vão estar no ambiente. Pode contaminar o médico, mesmo de EPI, que está executando o exame, mas e os próximos pacientes? Que vai higienizar a sala, vai limpar, mas, infelizmente, não tem como esterilizar. Mesmo fazendo todos os cuidados que a gente vai comentar nas outras questões. Eu acho que é basicamente isso. E, assim, devido à atual pandemia, a outra pergunta, rapidamente. Eu acho que mais do que nunca o teste ergométrico precisa ser muito bem indicado. Indicação classe 1. Seguindo as diretrizes é usar classe 1. Aquele paciente que você não vai alterar a conduta nos próximos meses, o colega que solicita pode postergar isso. Aquele exame de check-up, aquele exame, como foi falado pela doutora Mariana, para avaliar treinamento, não é o momento. A gente está vivendo uma pandemia e o teste ergométrico, a gente vai responder depois, é necessário, mas quando muito bem indicado. Mais do que nunca agora tem que fazer a indicação classe 1 mesmo. O paciente realmente precisa, que vai mudar a conduta dele com o teste ergométrico. É isso que eu... Perfeito, perfeito. Eu só queria ler um parágrafo do posicionamento do DERC, publicado no mês de agosto, semana passada, no Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Então, um parágrafo praticamente ratifica o que os colegas falaram. Ele cita: no momento atual, é razoável considerar o adiamento da realização de teste ergométrico e teste cardiopulmonar de exercício nos casos em que provavelmente não impactará diretamente nos cuidados ou nos resultados clínicos nos próximos meses. Em outras palavras, vocês falaram, né? O que todos nós achamos. Se não houver necessidade real, efetiva, o teste ergométrico deverá ser realizado posteriormente, quando esse momento tão crítico deixar de ser crítico, né? Embora o Brasil seja muito grande, tem lugares que estão com mais casos e outros. Aqui no Rio de Janeiro houve um aumento. Então isso tem que ser repensado, e também na diretriz, no posicionamento, assim, dada a dinâmica da pandemia, qualquer dessas recomendações poderá ser atualizada caso surjam novos fatos e evidências científicas. Isso está descrito no posicionamento do DERC sobre teste ergométrico na pandemia. Bom, quais seriam aqueles que efetivamente devem fazer e os que não devem fazer? Existe alguma alternativa mais segura? Eu perguntaria ao doutor Marco Aurélio. Alternativa mais segura ao teste de esforço ou ao teste cardiopulmonar, especificamente agora? Você pode citar os dois casos. Tá. Não, eu acho que... É a pergunta que foi estabelecida aqui previamente. Não, é porque a gente estava falando muito de teste cardiopulmonar agora, né? Mas, assim, eu acho que, em relação ao teste ergométrico, eu acho que você só deve... A pergunta é se a gente deve fazer ou se tem alguma alternativa para fazer, né? Bom, tem teste cardiopulmonar. Em relação ao teste cardiopulmonar, acho que a gente já esmiuçou bastante isso. Quer dizer, só alguns grupos de pacientes muito seletivos, realmente, que vão precisar fazer o teste cardiopulmonar, principalmente no momento desses, né? Mas eu acho até que, se você for pensar em termos, por exemplo, do risco de ser um exame máximo, como o Breno destacou muito bem,
quer dizer, que é um exame máximo com um risco maior de disseminação, tudo isso, você precisa de uma limpeza muito maior, talvez você possa até utilizar o velho, né, conhecido, ficou esquecido há muito tempo, que agora está sendo relembrado às vezes, que é o teste de caminhada de 6 minutos. Né? Ele pode ser utilizado por alguns pacientes com um risco menor. Você vai fazê-lo num lugar onde você tem uma pista, você pode fazer até o teste de 6 minutos, que ele pode fazer com a máscara dele, pode fazer aquilo ali, e tem resultados validados para alguns grupos de pacientes, como insuficiência cardíaca, para pacientes que estão em lista de transplante, seja cardíaco, pulmonar, então você pode utilizar. Talvez seja uma alternativa um pouco mais factível, talvez um pouco menos problemática do ponto de vista de execução do exame, embora vai recair em todos os problemas que a Mariana citou antes, que esse paciente vai ter que se deslocar para algum lugar, ele vai ter que voltar depois para casa, tudo isso vai ter que ser levado em consideração, mas talvez seja uma alternativa. Com relação ao teste ergométrico, eu acho o seguinte, eu acho que o Breno até já respondeu isso antes. Aqueles pacientes que têm indicação classe 1A, quer dizer, eles vão precisar realmente fazer o teste, você não vai deixar de fazê-lo, até porque acaba que o risco dele de ter um evento, de ter uma patologia que possa levá-lo à morte, acaba sendo maior do que o risco dele contrair e pior, né? Quer dizer, não só contrair, mas ele contrair, complicar e ter um desfecho de letalidade. Então, a gente tem que levar isso em consideração. O teste ergométrico não tem muito como você mudar. Eu acho que não existe nenhum exame especificamente que você possa trocar o teste ergométrico. Eu acho que o teste é uma questão de bom senso. Antes de você pensar em pedir o teste, eu acho que é mais importante você colher uma boa história, examinar bem o paciente. Eu acho que isso aí vai te dar muito mais referência para você saber aquele indivíduo que necessariamente precisa fazer o teste ou aquele paciente que você pode postergar para um momento adiante para fazer um término de investigação. Uma outra possibilidade que você pode pensar, se você está pensando em doença coronária e tem alguma preocupação com relação à avaliação funcional, né? Você não vai partir logo para uma avaliação invasiva, é você utilizar a cintilografia com o estresse farmacológico. Né? Isso é uma possibilidade que você pode utilizar. Porque a partir do momento que você usa o estresse farmacológico, você reduz. Isso tudo você pode fazer de máscara, não vai criar o incômodo dele fazer um exercício com máscara. Você vai diminuir o spread de partículas de vírus, de tudo isso, de suor, tudo isso. E você pode utilizar o dipridamol, a dobutamina, enfim, você pode utilizar esses protocolos, eles são bem firmados já no nosso meio científico. A gente pode usar, ele vai ser bom na avaliação de doença coronariana, né, para o percentual de isquemia, você pode utilizar, então, de repente, a cintilografia com estresse farmacológico como uma alternativa na investigação daqueles pacientes que você tem uma forte suspeição de doença coronária e que você precisa de uma confirmação, e por isso o exame é complementar, para você pensar numa avaliação a posteriori, quer dizer, gold standard, tipo uma avaliação invasiva. Então, acho que são as alternativas. Para o teste cardiopulmonar, talvez o teste caminhada de 6 minutos seja uma alternativa viável de alguma maneira. Talvez o mais difícil hoje é encontrar lugares que você consiga ter uma pista de 30 metros, pelo menos. Isso é uma dificuldade. Só em hospitais mais antigos. Já nos servidores a gente consegue fazer porque eles têm corredores gigantes. Então, a gente consegue fazer, mas nem em todo lugar a gente vai conseguir. E para o teste ergométrico, acho que a cintilografia com estresse vai nos dar, dependendo se é um quadro de avaliação de doença coronária, de isquemia, de dor torácica, possivelmente típica, eu acho que a cintilografia sob estresse vai ser uma boa alternativa. Marco Aurélio, uma coisa interessante, você falando no teste caminhada de 6 minutos, eu me lembrei do Shuttle Walk Test, que eu nunca fiz, mas eu estou ansioso para fazer isso. E o espaço que precisa é menor, são 10 metros. Sim. São 10 metros. E tem alguns trabalhos associando o cálculo do VO2, a estimativa do VO2 pelo Shuttle Walk Test em relação ao VO2 medido no teste cardiopulmonar. Eu dei aula sobre isso e falei para os alunos, não falam isso para ninguém, por favor, porque o valor do VO2 é o mesmo. Entendeu? Então, corro risco de perder o emprego do teste cardiopulmonar, porque o cálculo permite um valor muito próximo do real. Muito próximo. Agora, é um teste máximo. É um teste máximo. E daí eu
É um teste, o teste caminhada de 6 minutos é um teste submáximo. A estimativa do VO2 não é tão boa quanto o Shuttle Walk Test, né? Mas é uma opção também para ser feita. Sim. Se vocês quiserem o Shuttle Walk Test, por favor, me avisem, porque aí eu vou me aposentar, porque eu não tenho mais emprego, porque o VO2 não tem como ser calculado diretamente. Alguém gostaria de complementar as palavras do Marco Aurélio? Eu gostaria de complementar rapidamente. Eu acho que essa questão toda também que a gente discute aqui sobre qual exame substitui, isso escancara muito a forma de fazer medicina baseada em exame, né? A gente pede exame demais, os pacientes estão habituados a fazer exame demais. Se eles não fazem exames, existe essa sensação de que eles não estão sendo bem atendidos. Então, assim, falando como médica, não como membro e ergometrista, eu vejo que a maioria dos testes ergométricos que a gente faz no dia a dia, na clínica privada, né, na medicina, vamos dizer assim, habitual, que não necessariamente precisariam ser feitos, poderiam ser adiados ou, enfim, às vezes uma boa anamnese, às vezes resolveria a questão. Eu acho que até alguns exames classe 1, algumas indicações classe 1, a gente não deveria estar fazendo agora. Por exemplo, você avaliar se a paciente valvar está realmente ou não. Será que é o momento de a gente colocar um paciente para fazer uma cirurgia cardíaca, né? Muitos hospitais agora estão retornando com as cirurgias eletivas e tudo mais. Então, assim, muita coisa a gente tem que botar no mundo realmente é o momento de ser feito ou não. Especificamente sobre o esforço, né, o exame relacionado ao esforço, e aí a gente voltando um pouquinho nessa questão da cintilo, a Sociedade Europeia, ela, assim, ela não condenou, mas ela disse claramente, evita testes, exames que sejam relacionados ao esforço ao máximo, né? Tanto a pulmonar quanto o teste de exercício, porque eles são, de fato, disseminadores de aerosol. A gente não tem ainda muita certeza sobre a transmissão em relação a aerosol, gotícula, quanto tempo a sala vai estar contaminante ou não, o paciente é assintomático. Então, assim, são muitas perguntas sem resposta. Então, a gente tem que evitar ao máximo expor o paciente e o profissional a um ambiente que a gente não tem como dizer certamente se é seguro ou não. Acho que a cintilografia com estresse farmacológico é uma boa opção. Inclusive, é o que a ESC recomenda, né? Se você tiver que fazer aí, você fazer com esforço. Mas aí eu jogo aqui uma sementinha com uma questão. Eu trabalho no interior do Rio, né? Eu moro em Cabo Frio, atendo aqui na região dos Lagos, trabalho com cintilografia aqui. E até hoje a gente não teve nosso estoque de dispiridamol, não voltou ao normal. Eu não sei como é que está no Rio, mas aqui a gente tem dificuldade de fazer estresse farmacológico. Então, assim, se eu tivesse que fazer hoje estresse farmacológico para todos os pacientes, eu não consigo. Então, assim, por ser a única clínica na região, a gente atender desde Bacaxá, Quarema, até Macaé, que é onde tem outra clínica de cintilografia, se eu tivesse que fazer todo mundo estresse farmacológico, eu não conseguiria atender. E são pacientes, em geral, que precisam mesmo do teste, né? Não é um teste prognóstico, check-up e tudo mais. Então, só deixar essa questão. A gente quer, a gente não consegue. O dipiridamol realmente foi um problema mesmo. A gente lá no servidor teve esse problema. Perfeito. Voltamos agora. Dando continuidade, a pergunta é a seguinte, fala para o doutor Breno, quais os cuidados necessários no momento da marcação do exame? Na sala de espera e no laboratório de ergometria. Ou seja, como proceder do ponto de vista preventivo de eventuais complicações? Certo. De transmissão do... É uma importante pergunta. Eu vou responder separado essa. Quanto à marcação, eu acho que é importante, quando marcar a clínica ou o hospital, fazer uma avaliação quanto à questão Covid, que até complementando o anterior, que eles falaram bem, quem não deve fazer, quem está com suspeita de Covid ou com Covid, né, atualmente. Isso é o mais importante, a gente tem que fazer esse questionário. E quanto à marcação, a gente tem que fazer uma avaliação cuidadosa,
se possível, durante a própria marcação, já avaliar isso, porque a maioria das clínicas fazem confirmação por telefone, fazer um curto questionário e orientá-los a evitar trazer acompanhante, exceto em crianças, orientar também os pacientes a já vir com roupa apropriada para evitar o uso de vestiário. Eu acho que isso são recomendações importantes na hora da marcação. E quanto à sala de espera, manter as medidas protetivas, o distanciamento é importante, refazer esse questionário, ou fazer durante a anamnese relacionado à COVID. E uma coisa que eu acho importante, que alguns lugares têm feito, como o paciente assina o termo de consentimento, falando dos riscos, dos pequenos, mas possíveis riscos do teste ergométrico, alguns lugares, eu acho que está sendo até recomendado, não sei se eu li isso, se foi no documento do DERC, colocar que existe o risco de contaminação pelo COVID, mesmo fazendo tomando todas as medidas protetivas. E quanto ao laboratório, que é o mais importante, o laboratório a gente tem o ideal, né? Ser salas amplas, com ventilação, ou seja, janelas e portas abertas, se possível. Sempre estar limpando entre um paciente e outro, aumentar o tempo de marcação, ou seja, reduzir o número de pacientes para poder isso ser feito com bastante eficácia. E quanto à sala, acho que é basicamente isso. Eu acho que, não sei se eu respondi tudo, e seguir os protocolos institucionais, os lugares que não tiveram os protocolos, os protocolos institucionais, pode seguir as recomendações do DERC, que ficou bem, assim, bem claras, inclusive quanto aos produtos a serem utilizados na esteira, nos fios, no aparelho de pressão, estetoscópio, além das EPIs, que a gente deve falar posteriormente, né, que os médicos devem usar, é recomendado usar, e os pacientes, quanto ao teste ergométrico, como nós falamos anteriormente, fazer com máscara. É recomendável o uso da máscara durante o teste ergométrico. Acho que é basicamente isso. Perfeito. Alguém tem uma opinião a mais? A gente está meio com o tempo marcado. Alguém pode sugerir, vamos falar alguma opinião diferente? Não, né? Eu acho que é importantíssimo que nós façamos a exigência de que, para fazer um teste ergométrico ou teste cardiopulmonar, tenha como base toda essa estrutura de o paciente chegar, lava as mãos, álcool gel, de máscara, que faz o teste ergométrico. Antes de fazer a esteira, o material todo tem que ser higienizado, e quando o paciente sair, álcool gel, e cada teste, o equipamento tem que ser higienizado. Lá no IECAC, embora nem sempre isso é cumprido, né? Mas a ideia é marcar um teste a cada hora. Como a gente tem duas salas, faz numa sala e na outra sala. Às vezes a gente faz até nas duas. Faz a higienização do equipamento, aí o paciente vai para fazer o exame e lava a mão novamente na saída e faz o teste, né? Logicamente que é indispensável que, antes de começar o teste, faça uma anamnese objetiva do paciente, né? O objetivo para ver se o paciente tem algum grau de contaminação recente ou não. E aí tem umas perguntas aqui. Todo idoso que quer iniciar uma atividade física continuada e tem alguma doença cardíaca, é obrigatório fazer o teste? Doutor Marco Aurélio, bem objetivamente. Obrigado? Não. Eu acho que não. Eu acho que vai depender muito, primeiro, do status desse idoso, né? Ele é um idoso sedentário, ele é um idoso ativo, a primeira coisa. Segundo, ele é um idoso sedentário que quer fazer uma atividade física de leve, moderada ou alta intensidade. Ele é um idoso ativo que quer fazer atividade leve, moderada ou alta intensidade. Qual é o perfil de risco desse paciente, né? Desse indivíduo? Na verdade, não é um paciente, não é um indivíduo. Qual é o perfil desse indivíduo? Quer dizer, ele tem muitos fatores de risco, ele tem queixas objetivas
que sugiram que ele tem alguma patologia, aí ele merece uma investigação adicional. Se ele é um indivíduo que vai fazer uma atividade física de baixa intensidade, né, uma intensidade leve, assintomático, com poucos fatores de risco, eu acho, pelo contrário, que a gente esperar o teste ergométrico numa situação dessas, para que a gente libere ele fazer exercício, a gente está aumentando a mortalidade desse idoso. A gente está fazendo com que ele não faça atividade física, se mantenha sedentário, e aí ele sedentário ele corre mais risco do que ele fazer uma atividade leve desse tipo. Então, na minha opinião, não é para todo mundo. É Mas eu acho que é importante a gente também aquela questão da, né, vamos falar só aqui de cardiologia do exercício. É o momento desse idoso começar a fazer atividade física em plena pandemia? É agora que ele resolveu sair de casa para se exercitar? Então, se já está parado há tantos meses, né? A menos que seja uma caminhada leve na sua casa, num ambiente aberto, sabe que segurança completa a gente não tem, né? Então, assim, as pessoas elas têm que ficar na cabeça que começar não, né? Já estamos há meses, estamos numa pandemia, gente. Então, assim, agora a pessoa que era sedentária resolveu ficar... Então, a gente tem que reconsiderar tudo, né? Não é só assim, vai fazer teste ou não vai para liberar, mas será que é o momento? Para academia ele não vai, para o Pilates ele não vai. Se exercitar com os colegas não é recomendado, né? Então, calma, vamos com calma, se realmente tudo é necessário. Inclusive, sair de casa agora. Minha opinião. Levar em consideração uma coisinha, se ele vai fazer atividade física, procurar fazer próximo à sua casa, né? Evitar de pegar condução, tudo isso, para ir para algum lugar para fazer. Não, ele mora, como eu, moro na Tijuca e vai pegar um ônibus, vai pegar um metrô para ir para a praia de Copacabana para caminhar. Não, então vai fazer perto da sua casa, né? Se você quer fazer alguma coisa, são todos os cuidados necessários de limpeza das mãos, máscara o tempo todo, são as coisas mais importantes. Agora o teste... E provavelmente o exercício que ele vai começar a fazer perto da sua casa, fora de uma academia, longe de um profissional, vai ser um exercício de baixa, moderada e intensa. Então, muito provavelmente, ele não vai precisar de um teste de esforço. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Só uma observação. Nós estamos com 8 vagas para reabilitação no ECAC. Tem 100 pacientes. Abriram 8 vagas, né? 100 pacientes. Hoje eu me reuni com colegas e até com a secretária porque o posicionamento nosso pode ser mal visto. Por quê? Porque, paradoxalmente, embora quem precise mais são as pessoas idosas, são aquelas com menos recursos, são as que moram longe, paradoxalmente, a gente vai chamar as pessoas que moram perto, as que têm menos risco. É altamente desconfortável isso. Por isso que eu fiz uma reunião para mostrar, para que não fique mal visto. A gente vai, no nosso hospital no Maitá, a gente vai chamar a pessoa, embora tenha pessoas que moram na Rocinha também, que moram perto, mas daqueles que moram na Baixada, que precisariam tanto, aqueles que moram longe, com dificuldade financeira, tá? Infelizmente, hoje não caberia chamar pelo risco de contaminação no trajeto da casa dele até nós. Então, até estou falando isso publicamente para que vocês também entendam o porquê que a gente está chamando pacientes mais próximos. Uma pergunta, em relação à reabilitação cardíaca, Dr. Mauro, em relação aos exames de avaliação pré-participação dos programas de reabilitação cardíaca, onde os pacientes estão retornando após um grande período de afastamento? Se faria exame, talvez seja isso que ele quis dizer, faria os exames do retorno do paciente à reabilitação cardíaca? Doutor Breno. É o seguinte, os pacientes, tanto no público como no privado que estão retornando, eu acho que sim, merece uma anamnese, um exame físico detalhado, descartar, né, a possibilidade de contaminação, como eu falei, pelo Covid, e a gente, acho que o eletro, sim, todos os pacientes. Os 2 lugares que eu trabalho, é o centro de exercício lá, que o doutor Salvador acabou de comentar, lá do IECAC. Os pacientes que estão reiniciando, todos eles estão fazendo eletro, e a gente, na medida do possível, está também fazendo teste ergométrico. Só que não dá para fazer teste ergométrico de todos eles na primeira avaliação. E como está se chamando primeiro os pacientes de baixo risco, então isso
nos deixa confortável de iniciar com eletro, um exame físico detalhado e uma anamnese, e na segunda ou na terceira sessão a gente faz o teste ergométrico. Eu também trabalho no privado. Foi feito o mesmo protocolo que o Dr. Salvador comentou. Os pacientes que estão retornando para a reabilitação cardíaca são os pacientes de baixo risco e, preferencialmente, que não estão usando transporte público. Todos esses pacientes nós fizemos um eletro, uma anamnese, um exame físico. 2 pacientes nós achamos que necessitaria de teste ergométrico, a gente indicou o teste antes deles reiniciarem nas sessões de treinamento. Eu acho que é basicamente isso. Agora, quando retornar os pacientes de alto risco, aí essa avaliação tem que ser mais cuidadosa, porque são vários meses parados. Então, assim, eu acho que aí um teste, uma prova de função seria importante, sim. Mais uma pergunta, doutor Serafim. Ninguém esperaria que fosse esse tipo de pergunta. Atleta pós-Covid, atleta. Nunca ninguém associou o doutor Serafim com atleta. Né? Atleta pós-Covid-19 na forma leve, liberariam só com eletrocardiograma de repouso ou sem ecocardiograma, sem TEG, o que é TEG? Teste ergométrico? Ou seja, um atleta pós-Covid. Faria um ecocardiograma antes? Faria parte de uma avaliação? Porque, na realidade, saiu um estudo recente, né? 2 estudos recentes que mostraram que pós-Covid, 78% em um estudo, 58% no outro estudo, tiveram na ressonância magnética alterações funcionais importantes no coração, mostrando efetivamente um comprometimento do coração pós-Covid. E no caso de um atleta, mesmo de forma leve, ele poderia ser liberado ou teria que fazer obrigatoriamente um ecocardiograma? O que vocês acham? Eu acho que a gente não tem essa resposta. Uma coisa que a gente sabe é que o excesso de ressonância, né, vem gerando uma epidemia de miocardite e de acometimento miocárdico, que eram condições que a gente não via antes com essa quantidade, né, que não aparecem no eco, e a imensa maioria são assintomáticos. Então, eu acho que a gente está lidando ainda com um dado que a gente não sabe a repercussão disso. Então, eu, sinceramente, acho que está se tornando cada vez mais difícil a gente correlacionar a ressonância com desfecho clínico, porque são achados muito sensíveis e a gente não sabe como que isso se manifesta, né? E muito menos ainda como é que isso vai em relação ao COVID, né? Questões de complicação a longo prazo, médio e longo prazo, acho que a gente está caminhando. Acho que atleta, todo cuidado é necessário, né? Então, acho que vale aí até talvez uma avaliação multidisciplinar de cardio, infecto, para tomar uma decisão muito específica da paciente. Eu acho que tem que avaliar se ele tem algum sintoma, né? Se ele está mostrando algum sintoma, se ele está tendo uma queda de desempenho no treinamento, porque ele vai treinar. Antes dele voltar à atividade esportiva dele, ele vai começar a voltar a treinar. E a gente vai ver se ele vai ter uma queda de desempenho, e se você pode atribuir essa queda de desempenho só ao fato de ele ter ficado mais detreinado nesse período, ou se houve alguma coisa a mais que ele possa te relatar depois de ele ter a doença. Né? Se ele mudou esse perfil depois da doença em relação só ao detreinamento em si. E a resposta, às vezes, ela é difícil, né? O doutor Serafim sabe bem disso, né? Às vezes é difícil porque você vai pegar um atleta de alto nível e aí você vai ter coragem de chegar para ele depois do Covid, né? Aí você pega, vamos botar um atleta assim, pouco famoso, assim, um Cristiano Ronaldo, um Messi. Você vai ter coragem de pegar um cara desses depois do Covid e falar para ele assim: meu amigo, você está ótimo, pode continuar jogando tranquilamente, sem nenhuma avaliação adicional. Você está bem, cara, o seu Covid foi leve, você não teve nenhuma complicação. Esse cara ele vai ser avaliado de qualquer jeito, né? O grande problema é que esse é um pequeníssimo grupo dos atletas, né? Grande parte deles não vão ter essa exposição midiática, tudo isso, que vai causar tamanha comoção se houver alguma intercorrência. Então, assim, eu acho que
mandatório fazer em todo mundo, eu acho que não. Você começa a ter o que a Mariana falou, começa a ter aquela coisa do super diagnóstico, os overdiagnoses, né? Aquela coisa de você começar a criar doenças, né, em cima de determinadas situações. Mas acho que acaba sendo inevitável um atleta de alto rendimento, vai ser inevitável você fazer uma avaliação mais. Eu acho que vai ser assim que vai funcionar. Eu acho que no próximo evento vai ter a resposta, vão ter vários trabalhos sendo publicados. A gente está tá em curva de aprendizado ainda quanto ao Covid, é difícil. Na realidade, nós estamos ouvindo opiniões pessoais altamente qualificadas, mas não é a medicina baseada em evidência. Né? Sim. Não há evidência em relação a isso. O que existe de evidência é o valor que nós damos aos seres humanos em relação aos pacientes e para nós, médicos e profissionais de saúde, para que nós não sejamos contaminados e não contaminemos o paciente sem um motivo maior. O motivo maior é o exame efetivamente precisa ser realizado. A relação custo-benefício justifica a realização do procedimento. Fora isso, eu acho que no momento não seria indicação de realizar procedimentos de risco potencial para o paciente e para os profissionais de saúde. Não acho que não há uma evidência em relação a isso. Né? Não sei se vocês concordam com essa uma forma mais radical de interpretar, de indicar ou não indicar os exames. E teste Kaplan-Meier, outra pergunta para o Evandro. Fazer usando a máscara de barreira também, apesar de trabalhos mostrarem redução de todos os parâmetros metabólicos. Podemos usar um questionário de avaliação da classe funcional já validado e difundir? Ou seja, o teste Kaplan-Meier usando uma máscara haveria um impedimento, uma dificuldade de provavelmente realização. E provavelmente os dados metabólicos, VO2, etc., provavelmente deveriam estar abaixo do que seria o real do paciente. O que vocês acham em relação a teste Kaplan-Meier, em relação à segurança, em relação à máscara ou em relação a algum outro procedimento higiênico do teste Kaplan-Meier, que é um procedimento mais complexo? Breno. Então, como eu falei anteriormente, o teste cardiopulmonar é complicado, muito difícil, né? Porque eles estão tentando, já tem esse estudo alemão que eu já citei, que foram feitos em 12 pacientes, que foi feito com as 2 máscaras e sem máscara, mostrou, não teve tanto significado clínico a queda, mas o incômodo foi importante. E esse incômodo também contribuiu, além da barreira, para a queda do VO2 e da potência. Mas, assim, tem serviços, mas nada validado. Até o Dr. Fernando César comentou a respeito. Eu acho que depois a doutora Mariana pode comentar. Ela já esteve na Itália, num centro importante lá de ergospirometria, que lá eles parece que já usavam filtro antes da pandemia. Então, assim, tem lugares que eles estão tentando adequar o filtro da espirometria no teste de esforço cardiopulmonar. Só que assim, só que não tem evidência científica. Esse filtro foi feito para paciente em repouso, para espirometria. O que eu fiz? Na sexta-feira, pensando como voltar a fazer teste, eu fiz um teste cardiopulmonar durante assim, a pandemia, mas eu pedi para cancelar por conta dessa falta de segurança, até por questões de contaminação para os profissionais e para os outros pacientes que vêm depois. E assim, eu liguei para 2 empresas que são fabricantes dos remédios, mandei dos aparelhos de ergospirometria, perguntando isso, o que a gente poderia fazer, se eles tinham alguma sugestão, algum filtro. As duas das mais importantes empresas, uma não me respondeu, foi por e-mail e por WhatsApp. E a que me respondeu, a resposta foi evasiva. Ou seja, eles não têm essa resposta, não existe. Não tem um trabalho científico que possa nos respaldar. Então, assim, eu acho que o teste cardiopulmonar, para ser realizado, tem que ser uma indicação classe 1, que o risco-benefício, o benefício vai ser muito superior. Não sei, para indicação de transplante, pesando que esse paciente é um paciente grave, tudo isso. Então, assim, eu acho que é uma decisão que tem que ser compartilhada com o paciente, o médico solicitante e o profissional que vai realizar, que é um profissional que também corre o risco, é feito sem barreira, apesar de ter que ser feito com toda a EPI adequada.
Eu acho que é difícil. Essa pergunta do Dr. Evandro Bisotto, eu acho que todos nós que fazemos esse método estamos atrás dela, mas não é fácil, não. A resposta eu acho que a gente vai ter ao longo do tempo. Vou dar aqui minha opinião, aproveitar e falar sobre essa questão do filtro. E eu vejo que estou vendo aqui no chat, nas perguntas, que é o que as pessoas mais querem saber: usar máscara, paciente, profissional. Então, vamos lá. Trabalhando também com Covid, então, a primeira coisa, né? Covid gera ou não gera aerosol? Essa é uma dúvida. A gente tem publicação até agora, agosto, que não se sabe se tem transmissão ou não por aerosol. Então, do princípio que é possível que tenha. Saiu um trabalho agora, também bem recente, mostrando sobre a dispersão de partículas, de gotículas e de aerossol em pacientes com Covid, e mostra que especificamente o esforço intenso, o paciente com uma baixa grau, assintomático, vai gerar aerosol suficiente, vai dispersar partículas suficientes para contaminar. Às vezes você pode ter um paciente sintomático, com uma carga viral maior, mas ele vai, no falar, ele vai mesma quantidade de vírus do que um paciente assintomático, com uma carga viral menor, mas que vai estar fazendo exercício intenso. Então, o exercício definitivamente vai dispersar mais partículas e vai deixar o ambiente mais contaminante. O profissional, se estiver usando N95, proteção ocular, né, óculos, ele vai estar protegido. Então, assim, para o profissional, se ele quiser se sentir protegido, ele estiver usando N95 e protetor facial, ele está protegido, ele pode fazer o teste à vontade. Eu acho que o maior risco é paciente outro, porque você vai ficar com aquele aerosol dispersando ali no ambiente, a gente não sabe quantas horas, tem alguns trabalhos que mostram 1 hora, 3 horas, então a gente não sabe. Então, assim, um paciente respirando intensamente no exercício, aquele ambiente ali está contaminado. A menos que fosse massivamente fechada com ultravioleta, para a gente, entre um paciente e outro, ligar o ultravioleta e matar o vírus, aquela sala ali ela tem um potencial de contaminação. Mesmo um paciente assintomático, jovem, que tenha baixa carga viral. Então, assim, a resposta disso, né, é seguro entre um paciente e outro? Não é 100% seguro. Mesmo que a gente limpe tudo, mesmo que a gente use quaternário de amônio, não é porque vai ter partícula no ar. Para o profissional é seguro? Pode ser, desde que o profissional esteja usando o EPI completo. Agora, tem o problema da máscara cirúrgica. Aí é de cada um. O profissional ele tem essa opção de usar o EPI que ele vai querer usar. Um paciente e outro, a gente não pode dizer que é 100% seguro. Em relação a filtro, eu acho uma coisa interessante, porque eu estive na Itália em 2018, e todos os trabalhos, todas as ergospirometrias feitas no Centro Cardiológico Monzino, que é um dos centros que mais publica na Itália, que, enfim, são feitos com filtro. Então a gente já está dizendo que esses testes que são feitos há anos lá não têm validade científica, porque a gente está se baseando em diversos desses testes feitos lá. Eles usaram filtro. Não foi uma coisa da pandemia, né? Eles usam o filtro da Coed, que é uma fabricante de ergospirômetro. De um lado, eles usam para fazer espirometria antes do exame, e aí eles ficam de bocal, de filtro, para usar o outro lado para fazer a espirometria. Então, assim, ele é um filtro validado para alto fluxo, então esse filtro ele tem validade para paciente fazendo no esforço. O que a gente não sabe muito bem, eu não sei as características exatas desse filtro, é em relação à umidade. O EPA, por exemplo, ele é fóbico, então ele não acumula umidade. Seria um tipo de filtro que poderia ser usado. Eu estou tentando adaptar filtros EPAs a máscaras de ergospirometria, mas eles não encaixam. O tamanho do filtro EPA ele é para circuito de ventilador, que é de uma polegada específica, que não encaixa nem no bocal, nem na máscara que a gente usa para fazer teste cardiopulmonar aqui no Brasil. Eu já tentei comprar outras máscaras para ver se a gente consegue encaixar, até para fazer um trabalho, para avaliar. Mas, assim, o filtro seria, porque você não iria ter a dispersão no ar e você só fazer a higienização do material ali, de gotícula, suor e tudo mais, que aí sim a higienização do ambiente, com quaternário de amônio, hipoclorito, álcool 70 seria. Agora, a gente não tem uma solução ainda segura para o aerossol que fica no ambiente. Esse filtro seria de respirador? Não, o filtro que eles usam na Itália é o filtro da Cosmed para espirometria para e ergospirometria. Entendi. Eu pensei da gente ter a fazer um trabalho, um estudo com o filtro EPA de respirador, porque ele é hidrofóbico, então ele não é umidade.
Então, mesmo com o esforço ali, com o paciente respirando, hiperventilando, ele não umidificaria, entendeu? Mas eles não encaixam. Eles encaixam. Eu já fiz esse teste. Com várias marcas e eles não encaixam. Perfeito. Ok. Eu acho que agora alguém pode responder uma outra pergunta que está muito frequente aqui. E no teste ergométrico simples, paciente usa máscara ou não usa máscara? Pergunta para os meus colegas. Bom, vou responder primeiro. Usa máscara? Evidentemente, sim. Eu acho também que tem que fazer. Eu até teve uma pergunta dessas no DERCAS no sábado, sobre a máscara, né? Fizeram uma pergunta para o doutor Fernando também, Souza, né? Ah, não, você tem legalidade, por dizer assim, você tem que fazer o teste com máscara, não existe nada que diga que você possa obrigar o indivíduo que vai fazer o teste a usar máscara. Mas a gente sabe, do ponto de vista médico, que é fortemente recomendado que ele use a máscara durante o teste. Então, assim, eu particularmente não abro mão. Eu acho que o paciente tem que fazer com máscara, manda eles fazerem com máscara. Muitas vezes troco a máscara dele quando ele chega. Ele vem com máscara de pano, aquela coisa toda. Eu troco uma máscara cirúrgica para ele, que é mais confortável para ele fazer o teste. E muitas vezes eles falam, não, mas eu queria tirar a máscara. E eu, particularmente, eu uso sempre a mesma maneira de tentar fazer com que ele entenda. Eu falo, olha, eu estou totalmente equipado. Teoricamente, a minha chance de pegar alguma coisa aqui é muito menor do que a sua. Então, o que eu particularmente acho que você deve fazer? Deve fazer com máscara para a sua segurança. Você não fazer com máscara, você está se expondo a um risco maior, desnecessário. Entendeu? Então, assim, levando em consideração esse aspecto, eu acho que eu sempre falo isso para o paciente, eu acho que deve pesar isso para o paciente. Você não pode obrigá-lo a usar, mas você pode tentar usar mecanismos para fazer com que ele se conscientize da importância disso. Então, eu, particularmente, acho que deve fazer com máscara essa coisa de que, não, eu não consigo fazer, eu perco a minha capacidade de realização de exercício, tudo isso. Eu voltei a jogar tênis algum tempo atrás e estou jogando de máscara, entendeu? Apesar de o parceiro estar a uma distância extremamente segura de mim, eu estou jogando de máscara até para testar como é que é com a máscara. E assim, é a coisa mais confortável do mundo? Não, não é. Mas também não é uma coisa que te impeça de praticar a sua atividade física que você gosta, a sua atividade esportiva que você gosta, tudo isso. Então, eu particularmente acho que a gente deve sempre orientar a fazer com máscara, sim. Acho que isso aí é uma coisa que deve ser sempre norteado na hora de fazer o exame. Posso? Agora, só uma observação. No laudo lá do ECAC, padrão, a última frase é teste realizado com máscara facial. Sim. Que pode implicar em não alcançar uma intensidade de esforço efetivamente máxima. Ponto. Né? Ou seja, informar ao médico assistente que esse paciente, talvez ele pudesse ir mais longe se por acaso ele não tivesse com máscara. Mas a colocação da máscara é obrigatória. Uma pergunta, quanto tempo pós-Covid, com boa evolução, podemos liberar o paciente para atividade física? Vale a percepção individual de cansaço como marcador de segurança? Aí eu vou ler aqui, rapidamente, o documento do DERC, que ele cita assim, o paciente que já tiver apresentado Covid e encontrar-se recuperado, assintomático e estável clinicamente, deve postergar a realização do teste ergométrico e teste cardiopulmonar por, no mínimo, 30 dias após o quadro. Mesmo após o Covid, o paciente deverá seguir todas as recomendações e procedimentos descritos neste documento. Isso é uma norma que está no documento do DERC, publicado no Arquivo Brasileiro de Cardiologia deste mês, saiu semana passada. Vamos ver aqui. Aqui no caso da máscara foi falado, né? A minha pergunta, há alguma recomendação quanto à realização de teste ergométrico em paciente que apresentou 20, 30 dias de infecção? Então, 30 dias no mínimo de interrupção das atividades, né? Concordamos todos? Sim. Em relação à sala do teste, vocês indicam algum mecanismo de exaustão ou pressão negativa para ambientes pouco ventilados? Seria perfeito, mas isso é muito difícil, tanto no público como no privado. Isso aí é
é o ideal, seria o mundo ideal, mas eu acho que até para a sala de CTI, nós que trabalhamos no CTI durante o Covid, a gente não tinha, então assim, não é uma coisa simples e fácil, é complicado, seria o ideal, perfeito, mas... Até a questão da sala ser ventilada, né? A gente não está construindo laboratórios de ergometria, né? A gente está trabalhando em laboratórios que já existem. Sim. Então, muitos laboratórios, salas são fechadas, são com ar-condicionado, o Rio de Janeiro é quente. Normalmente estava habituado a trabalhar com janela fechada, com ar-condicionado, então é difícil, é uma coisa estrutural que a gente não consegue mudar a outra. Se houver janela e porta e puder ficar aberto, é a recomendação do DERC, fazer com o ambiente ventilado. Seguindo essa recomendação do DERC, os 2 lugares que eu realizo o teste atualmente estão sendo feitos com as janelas e portas abertas. O outro lugar que não tem como abrir a janela segue fechado, segue sem realizar, sabe? Corretamente, o responsável, a coordenadora médica, eu acho que ela agiu muito bem nesse caso, que esse não é um lugar assim que faça testes, indicação classe 1, pelas diretrizes, então o risco-benefício lá não compensa, então foi mantido fechado. Acho que é bom, acho que mais do que nunca a gente tem que seguir agora o bom senso e as indicações corretas sempre deveriam ter seguido, agora mais do que nunca a gente tem que priorizar isso. Tem um incômodo da máscara? Tem, mas é graças à máscara que a gente está podendo voltar a realizar teste, voltar a sair, voltar a fazer exercício físico. É um incômodo, mas é necessário. É difícil. Quem está na prática do dia a dia realizando teste, no pico de esforço, alguns tendem a querer tirar, tendem a retirar a máscara, mas eu acho que eu uso o mesmo argumento do Marco Aurélio e tento informo que é obrigatório e tento convencê-los a ficar com a máscara. Explico que não é o momento de chegar a avaliar capacidade funcional, não vai ser perfeita, é colocado no laudo, isso que ele vai ser feito com máscara. O objetivo do teste agora, nesse momento de pandemia, eu acho que é priorizar doenças cardiológicas, as arritmias induzidas pelo esforço, eu acho que é por aí. E aí tem uma pergunta aqui da colega Maria Clara Brandão. No teste ergométrico máximo com uso de máscara, tem sido observado aumento de arritmias, tipo extracístole supraventricular? Alguém tem ideia? Eu não tenho identificado. Na minha experiência, não vi nenhum. Também não dá para atribuir, mesmo que tenha, é difícil, né? Você correlacionar. Acho muito difícil. Quem sabe no próximo evento do DERCARD ou do DERC nós teremos essa resposta, porque agora é difícil correlacionar, não dá. Depois a gente pode tentar fazer um estudo retrospectivo aí, tendo em vista que no laudo está sendo colocado que é feito com máscara, mas no momento eu não consigo correlacionar. Doutora Mariana, como um vírus considerado nível 4, as máscaras podem impedir a transmissão em um teste ergométrico onde a dispersão de aerosóis é alta? Eu não entendi muito bem a pergunta. A pergunta é se a máscara é capaz de impedir a transmissão? Provavelmente deve ser uma qualificação do vírus de alto poder de transmissão. Então, como que a máscara seria suficiente para impedir a transmissão? A máscara não é. Como em um vírus... Não é. Como é que é? Não, a máscara simples que a gente usa, ela diminui a quantidade de aerosol e principalmente gotícula, né? Que são partículas maiores. Então, assim, volto a dizer, um ambiente livre de aerosol, a gente não tem a dúvida que se realmente o aerosol ele é capaz de transmitir a doença dessa forma assim tão significativa. Agora, a simples ela não impede a passagem de aerosol de forma completa. Não, por isso que assim não está escrito em lugar nenhum, mas eu advogo que o profissional use N95. Porque o profissional vai poder garantir que ele não vai se contaminar, porque ele não protege de micropartículas, aerosol, não importa qual seja a máscara que está usando, se o paciente tirou no pico do exercício, não tirou no pico do exercício.
ficou rebelde, arrancou a máscara. Então, assim, eu advogo que o profissional use T5, mas garantir que aquele ambiente ali vai estar sem aerosol, com o paciente usando máscara simples, não podemos. Não protege. E o nosso tempo de exposição é maior também, quer dizer, a gente Claro, exatamente. Então a gente está ali o tempo todo se expondo a possíveis processos de infecção. E a gente não sai daquela sala, né? Então Exatamente. O paciente ele foi ali, ele perdeu 15 minutos fazendo o seu teste e foi embora. E a gente continuou naquela sala o dia inteiro. Então eu acho que a gente tem que usar. O que a gente tem usado, que está ajudando também, acho que foi o doutor Salvador que falou, acho que foi ele, também a troca das salas. A gente também tem feito isso lá no PRO. A gente tem feito um exame, marca o exame de meia hora. A gente sabe que o exame não dura meia hora, mas marca de meia hora. E aí, no intervalo entre esses exames, quer dizer, há uma limpeza da sala enquanto ele está fazendo na outra sala, na outra sala de teste. A gente vai fazer o próximo exame. Então, a gente consegue manter um tempo maior para limpeza, até também para que a pessoa que vai limpar também não precise entrar diretamente depois que acabou o exame. Então, a gente dá um tempo para que aquilo ali também fique um tempo meio que no limbo, né, hibernando um pouco a sala. Depois, as pessoas que fazem esse tipo de atividade fazem a limpeza, toda a desigienização melhor possível, né, que a gente tem hoje, que já foram comentadas aqui. É uma maneira de você, então, minimizar um pouco a nossa exposição. Mesmo que a gente esteja em contato com os pacientes, mas a gente minimiza pelo menos o ambiente, né, e minimiza também um pouco o risco para os pacientes que vão vir a posteriori. Então, acho que isso é muito importante também. Tem uma pergunta aqui se os senhores conhecem, acho que é um médico jovem aqui novo, do Ricardo Vivaco, em relação ao termo de consentimento. Todo paciente que faz um teste ergométrico, ele assina o termo de consentimento. Caberia colocar também o risco potencial do Covid? E não existe como se não existisse uma proteção total em relação a evitar que o Covid aconteça? O que vocês acham? Acho que Porque, sim. na realidade, o Covid pode ser pego no hospital, mas principalmente se o paciente mora longe, ele pode ser pego no caminho, né? Não necessariamente no hospital. Né? Não necessariamente. Então, vocês acham que caberia um termo em que se colocasse esse tipo de preocupação? Porque aí, de repente, o paciente pega Covid, eu peguei lá no hospital. Eu acho até que talvez valha a pena, mas eu também concordo. Eu acho que ele tem muito mais probabilidade de pegar a doença no transporte dele, no ir e vir, do que efetivamente nos 15 minutos que ele vai ficar dentro da sala. Né? Isso aí eu acho que é perfeito. Mas talvez para evitar problemas, né? Como o senhor mesmo colocou, doutor Salvador, do questionamento, então eu peguei porque eu fui fazer o exame, ele esquece todo o traslado que ele fez, que ele passou no supermercado depois que ele saiu do teste, né, que ele pegou ônibus, que ele pegou um trem, tudo isso, ele esquece disso, mas ali o hospital é que foi o responsável. Então, eu acho que vale a pena por uma questão até de segurança maior também da instituição, do médico que está fazendo. Eu acho que, de repente, vale a pena você colocar esse adendo. Mas levando em consideração que não é eu particularmente não acho que seja o maior problema em relação a tudo que envolve o risco de se infectar durante esse processo de ir e vir para casa e fazer o exame no meio do caminho. Eu acho que é importante a gente ter pedidos médicos justificando a importância da realização do exame, porque essa realidade tem que ser compartilhada com o médico que solicitou o exame. Né? Nós executamos exames que foram solicitados por outro médico. Né? Então, se o paciente foi até a nossa clínica fazer o exame, foi porque alguém disse que ele precisava realmente fazer. Então, também acho importante que a gente tenha, né, sempre guardado o pedido médico e com indicações significativas, porque essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Breno, alguma sugestão, alguma opinião? Não, eu acho que assim, seria uma forma de informar o paciente que o risco existe durante o exame. Mas, como vocês mesmos falaram, o risco existe em quase todos os lugares. Seria
a título de informação e de proteção, talvez, né? Proteção, questão judicial, mas não, todo jeito não tem como confirmar onde foi contaminado. Difícil. Uma pergunta, isso aconteceu com o paciente na sexta-feira. Em algumas clínicas, estou percebendo que há autorização para o paciente manter a máscara só na boca e deixar o nariz livre, para ficar mais confortável para o paciente respirar em estágios mais altos do esforço. O que os palestrantes acham? Podemos permitir ou devemos manter a máscara todo o exame inteiro, todo o exame no teste ergométrico? Então, a máscara só na boca é a mesma coisa quase do que fazer sem a máscara. Ficar, ou usa corretamente ou não usa. Assim, respondendo, eu acho que o Fernando César fez também uma pergunta aí, que ele até comentou no evento de sábado. E se o paciente tirar? Como proceder durante o exame? É o que eu acho que o Marco Aurélio falou, eu também comentei. Tento convencê-lo a todo custo de fazer com a máscara, explico a importância da máscara. Se tirar, eu peço para colocar, pensando na proteção dos próximos pacientes, que é um vírus novo, uma doença nova, a gente não... É difícil falar. Eu concordo, não tem evidência científica, como quase tudo no Covid não tem essa evidência científica na questão contaminação. Mas eu tento que o paciente faça o exame com máscara. E assim, eu sei que uma colega comentou que numa clínica privada, o paciente tirou a máscara, ela parou o teste e saiu da sala. Ela já era uma senhora e está morrendo de medo de se contaminar. O paciente foi atrás dela, gerou uma certa confusão, desconforto. Então, acho que isso tem que ser muito bem conversado com o paciente antes de iniciar o exame. E, assim, por isso que mais do que nunca tem que ser exame muito bem indicado. Essa é a minha opinião. Agora, fazer só com o nariz para respirar melhor, eu acho que aí perde completamente a eficácia, né, da medida protetiva. Principalmente dele, né? Sim. A gente vai estar A gente vai estar todo paramentado e ele não vai estar, pelo menos, baforando aquilo, né? Porque ele vai estar com a máscara na boca. Mas para ele vai continuar tendo um risco enorme, porque ele vai estar aspirando tudo aquilo que tem ali. Então, teoricamente... Na sexta-feira teve um paciente, eu fiz um teste no paciente, teste ergométrico, ele quis tirar, levantar, baixar, ficar com o nariz livre. Eu falei, não pode, não pode. Se o senhor fizer isso, vai interromper o exame. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco rigoroso nisso, porque todos são obrigados a usar máscara por questão legal. É obrigado todo mundo a usar máscara. Então, num risco potencial de contaminação, a necessidade da máscara, mesmo desconfortável, ela tem que ser obrigatória. Então, todo mundo tem que usar máscara, inclusive durante o teste. Minha opinião é essa, tem que usar máscara sempre. Se o paciente tirar, ele está descumprindo uma norma. Inclusive, eu botei na porta do setor, na entrada do setor, eu coloquei as normas que o paciente e os profissionais têm que cumprir. E isso está estabelecido, que o paciente tem que usar máscara obrigatoriamente durante todos os momentos, inclusive durante o teste. Então, eu acho que não pode ser interrompido. Uma pergunta que talvez seja a última em função do tempo que nós temos aqui. As medidas necessárias, a última pergunta que está aqui. As medidas necessárias para aumentar a segurança têm impacto na relação custo-benefício do método? Ou seja, esse custo de higienização, etc., máscara, isso tem uma relação custo-benefício que possa prejudicar ou não do ponto de vista empresarial? Assim? Eu acho que, claro que vai ter um efeito. Primeiro que você teve que aumentar. Claro, a limpeza é obrigatória, mas você aumentou muito o nível de necessidade de utilização de materiais, tudo isso, para você fazer a limpeza. Não bastasse isso, você teve que diminuir bastante o número de marcações. Exatamente. Agora a gente está tendo que dividir esses pacientes, ou, quando muito, se você não tem 2 salas disponíveis para um médico só, ele vai ficar marcando com intervalo de 1 hora entre um exame e outro, que vai ser realmente prejudicial para a instituição.
Então, eu acho que há um impacto, sim, não tem a menor dúvida, mas é um impacto que as pessoas têm que entender que faz parte do momento. Né? A gente agora vai ter que entender isso. Nós também, como médicos, também, temos que entender que agora a gente vai ter que fazer menos exames. Né? Nós que trabalhamos na rede privada também, a gente vai ter que entender que agora não é o momento realmente de você fazer exame a todo custo, fazer exame de todo mundo, que é uma coisa que tem que ser feita de uma maneira muito mais criteriosa, tanto na hora de absorver aquele paciente, quanto na hora de realizar aquele exame. Então, eu particularmente acho que, é claro, aumentou o custo sim, isso gera um impacto, diminuiu o retorno financeiro, porque diminuiu o número de exames, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar nesse novo normal aí, né? Por quanto tempo a gente não sabe. Doutora Mariana, doutor Breno. Eu acho que, assim, a recomendação do DERD, né, de marcar um paciente a cada hora, então vamos colocar que a gente... vamos falar da real, né? A maioria dos serviços costuma marcar um paciente a cada 20 minutos, você diminui em 1/3, né? Então, num período de 8 horas, você acabar conseguindo fazer 8 pacientes... para o médico executor do exame, se ele não for o dono da clínica, né? Sabe que a remuneração hoje de Rio para o ergometrista que está lá só fazendo exames gira em torno de 50 a 60 reais. É difícil. Eu acho que a gente vai ter cada vez menos médicos em fazer o exame, porque você vai gastar uma tarde inteira para ganhar 400 reais. Não, nem isso, né? Metade, 200. Então, eu acho que isso espero que seja passageiro, que a gente consiga ou melhorar a remuneração do exame, porque é um exame de alto para o profissional, então o profissional ele tem que ser tido nesse momento, né? Então, assim, eu espero que a gente comece a caminhar para uma resolução para isso. Okay. Ou a gente vai acabar clínicas marcando mais pacientes do que deveriam, né? Doutor Breno, por favor. Para encerrar. Aumenta assim, o custo, não tenho dúvida disso. As EPIs que estão sendo utilizadas pelos profissionais, a questão da limpeza. E assim, eu acho que essa questão de valor, tempo, eu acho que é importante. Eu sei que tem o prejuízo, tem tudo, mas eu acho que tem que ser agora, é o momento de abrir mão. A clínica abrir mão, nós profissionais, os que dependem desse número, também abrir mão, porque eu acho que o momento é muito delicado, sabe? É muito delicado, a gente está no meio de uma pandemia. Eu acho que o ideal é cumprir esse tempo de exame, reduzir, sim, o número de pacientes. E a gente, como sempre, a gente tem que... Não é fácil, eu estou falando eu sei que para muitos é utopia, mas tentar nos valorizar. Eu sei que é difícil tudo, mas eu acho que o teste é um exame, um método fantástico, eu sou suspeito para falar isso, mas que precisa melhorar muita coisa em questão de remuneração, mas infelizmente o momento agora eu acho que tem que ser espaçado tudo. Talvez a próxima reunião online seja sobre benefícios financeiros ou como aplicar os valores excessivamente elevados que nós iremos receber do teste da comédia. Quem sabe? Meus colegas, muito obrigado. Excelente participação de vocês todos. Uma honra conhecê-los, né? E muito bom, muito bom. Nada mais a declarar que muito obrigado pela satisfação que vocês me proporcionaram por estar junto com vocês tão próximo distantemente. Eu queria encerrar convidando a todos para participar de uma reunião semelhante a essa, que vai acontecer às 19 horas da quinta-feira próxima. É um evento virtual sobre um tema acho que é telemedicina, não é isso? Vai ser na quinta-feira, às 19 horas. Além de toda segunda-feira, às 19 horas, tem um evento virtual semelhante a esse. Então, participem, como também não deixem de participar de forma intensa no 30º Congresso da SOCES, que é o primeiro congresso virtual da SOCES, que irá acontecer no dia 16 a 19 de setembro de 2020.
Muito obrigado a todos, uma satisfação muito grande. Obrigado a Socerge por permitir essa reunião tão qualificada que nós tivemos agora. Muito obrigado, abraço a todos. Boa noite, Muito obrigado. obrigada a todos. Boa noite. Obrigado.